Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A nossa pergunta hoje é a seguinte: o endurecimento da lei vai impedir, vai reduzir atitudes racistas? Esse é o nosso assunto, essa é a nossa pergunta. Vamos ver o que está chegando aqui do pessoal de casa, no telão. Vamos ver o que está chegando aqui. Pode ser agora ou daqui a pouco? Ah, ok, vai pro telão, tá aqui, ó. O Antônio Barbosa no Twitter diz assim, ó: endurecimento de leis no Brasil não reduzem crimes ou atitudes. Redução é possível com o cumprimento integral das penas impostas. Aquela história, né? A gente precisa... É a certeza da punição, não o tamanho. Ele fala uma outra coisa que existe. Que, por exemplo, o sujeito foi condenado a 10 anos de prisão. Sim, mas é que tem uma progressão de regime. Com 1/6 da pena cumprida, ele pode progredir do regime fechado para o semiaberto. E as pessoas olham isso com apavoro e tal, né? Mas está equivocado, eu insisto. E olha só, Marcelo, volta aquele ponto da pena de morte, porque a pena de morte em alguns países, em alguns estados, ela é cumprida, né? Tem pessoas que morrem, né? E isso não serve de exemplo para as pessoas serem pessoas melhores. Serve de notícia de que se ela cometer aquele crime, ela vai presa e corre aquele risco, né? Vai até aquela sentença. Agora, o Marco estava falando, e acho que a gente precisa chegar mais embaixo novamente, né? O Estado, ele tem as leis que regulamentam um certo... Qual é o dever do Estado? Garantir direitos a todos, né? Direitos iguais, né? Direitos iguais a todos, né? Vamos dizer, o Estado precisaria levar a cabo os direitos humanos, né? Que não cumpre, claro. Que não cumpre como deveria, ou que não... Agora, isso na base da educação, da antropologia, aí o que a gente vê? Todos esses crimes são de racismo, de preconceito, eles têm na base o maniqueísmo do bem e do mal. Sim. Né? A nossa cultura vive isso. Todo mundo quer ver o que é mal lá na prisão, né? Considerando que quem é bom está aqui fora. Né? Como o nazismo considerou um bom e um mal. Então, enquanto a nossa evolução humana se mover em termos de maniqueísmo, que foi uma produção filosófica já ultrapassada em termos de mentalidade, mas ainda praticada, a gente vai continuar tendo pessoas cometendo preconceito, embora haja legislação, inclusive dura. De que forma o preconceito se manifesta na nossa sociedade, no teu entendimento? Nós encontramos, e aí eu trago novamente para a minha área, né? Por mais que nós tenhamos movimentos civis em várias esferas, nós não conseguimos ter uma legislação. Para quem acha que precisa ter legislação para garantir direitos no âmbito de família e sucessões para pessoas do mesmo sexo que vivem juntas. Então, dizer de certa maneira que nós não temos um preconceito, até mesmo muitas vezes propagado pelo próprio Estado, é de se questionar. É dizer, por que é que nós tivemos que ter primeiro decisão dos tribunais, para depois, agora, para falar em projeto de lei, para que se tenha todo um trabalho no parlamento, para que se tenha a aprovação dessas leis. Porque, na verdade, na política jurídica, onde se discutem as leis, as pessoas não são neutras, né? Existe toda uma carga emocional de preconceito, daqueles conceitos que nós temos anteriormente, que vêm sendo trazidos e que acabam desaguando na política jurídica e fazem com que a gente muitas vezes não tenha a produção da legislação esperada para o tema, que é o caso da união entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Bom, nós estamos falando aqui muito na questão racial e no preconceito contra homossexuais e tal. E aí, como é que nós estamos? Avançamos ou não? Eu concordo com a opinião do colega, no sentido de que o caráter pedagógico da legislação, ele existe. É interessante notar que num contexto brasileiro do que nós vivemos, a legislação trazendo aí um endurecimento para as questões ligadas ao racismo, ela tende sim querendo ou não, a forçar um comportamento. Muda comportamento? Neste caso? Ele vai mudar. Por quê? Porque eu dou um exemplo e comentava aqui no intervalo com um colega. Eu digo no âmbito, por exemplo, das questões familiares e do abandono afetivo. Quer dizer, pode um pai ser condenado por dano moral porque abandonou o filho.
que é uma questão agora no direito de família que o Supremo Tribunal Federal agora condenou, que era uma discussão. Eu fui consultada no meu escritório por 3 homens que viram a decisão, ouviram, para questionar se eles poderiam ou não, em força daquele contexto, serem acionados, quer dizer, eles estavam preocupados. Então, que existe um caráter pedagógico nas decisões, ele existe. Existe. Essa é a intenção. A educação é o foco, sim. Mas o caráter pedagógico da legislação, ele tem que existir num país como o nosso. Porque tem que existir alguém que, né, tem que existir uma lei que diga que aquilo não é correto. Claro, não, isso não é, e isso até a gente conversou aqui numa outra oportunidade sobre a lei da palmada. É importante que alguém diga, que a legislação diga que ensinar na base do espancamento é incorreto. Né? É importante que a lei diga que o preconceito é incorreto, que discriminar um homossexual é incorreto. E que a punição se porventura houver esse tipo de atitude. Por isso que eu acho que ele é pedagógico. Isso é a legislação. Esse caráter ela tem, e se não tiver uma legislação dizendo isso... Vira uma guerra civil. Claro, não, só me permite dizer que assim, que o enfoque assim, o aumento da penalidade para isso que existe é um avanço, essa é a questão. Aí não é um avanço, né? É uma tentativa de diminuir isso, mas não é um avanço. A pena já existe, né? O crime já existe, é só condenar e a pessoa cumprir, que era a pergunta do sujeito ali na televisão, porque não se cumpre tudo, né? Dá para ir evoluindo e tem que ser, porque aí vem outra questão. As pessoas precisam entender que os presos cumprem pena e voltam para a sociedade. Sim. Aí a gente tem que perguntar, enquanto cidadão, você que está me ouvindo em casa, pense nisso. Você paga o tributo para o Estado prender aquele cidadão, mas aquele cidadão depois ele vai voltar para a sociedade. Vai voltar pior. Você tem o direito de saber se ele volta melhor ou se ele volta pior. Pois é, mas hoje parece... Se ele voltar pior, para que você está pagando tributo? Por que você está pagando tributo? Para tirar o sujeito, que normalmente é pobre, de uma situação já vilipendiada e coloca noutra, porque geralmente o grande cliente do sistema penitenciário é o pobre, a gente sabe disso, é a pessoa menos favorecida financeiramente e culturalmente, evidente, cultura e finanças estão interligadas. É essa pessoa que o Estado nunca chegou para dar água, para dar luz, para dar o lazer, para dar escola, para dar o posto de saúde, enfim, para as garantias básicas, nunca fez. Agora, quando aquele sujeito errou, aí ele foi lá e pegou o cara. Pegou o sujeito e prendeu. Olha, a sociedade, olha, eu também já olhei dessa maneira, que bom, tirou um marginal, que sempre foi marginal. Pensamento mágico, e botou lá, exato. Aí veio o que? Aí achou que acabou, botou lá e acabou, foi pro inferno. Não, claro. Ele vai voltar. E aí você tem que saber, só um pouquinho, se esse dinheiro que você pagou de tributo, esse sujeito vai voltar melhor ou pior. Se voltar pior, você e nós todos estamos pagando um tributo mal pago. Mas até a questão... Essa é a questão. E tem que se lembrar, isso é muito importante. Lembrar disso é interessantíssimo, importantíssimo. Mas e essa questão do crime, né? A pessoa vai presa, o preconceito chega até aí, quer dizer, a pessoa vai presa, ela cumpre uma pena e ela volta. Como é que a sociedade vê a pessoa que volta? Já é outro aspecto, o criminoso, né, a pessoa que cumpriu pena é vista como que eterno criminoso. Ela não, além de não ter ela tem a discriminação. Reeducação, além de não ter a reeducação dentro da penitenciária, que a gente sabe que não acontece, que deveria acontecer, mas não acontece. Ainda quando ele volta para a sociedade, nem todo ele volta pior, cometendo crimes à torto e à direito. Voltam pais de família que querem se recuperar também para estabelecer a vida. E conseguem, se eles vão pedir para fazer um trabalho de servente de pedreiro, mas não, esse aí ele é ex-presidiário. Claro. Né? Então, o preconceito ele está indo aí por todos os lados. Olha, isso aqui, na verdade, é tema para um programa só, Renato. Como é que o detento sai da prisão? Isso é um tema só para um programa. Sabe que ontem a gente estava discutindo... Porque ninguém pensa nisso. É fundamental. Ontem a gente discutiu isso, né? Ontem foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E a gente estava discutindo esse assunto aqui, né? Nós temos hoje uma população carcerária em torno de 16, 17 mil presos, 5 mil trabalham. Imagina como é que essa turma... Fica o dia inteiro pensando bobagem. Os outros que não trabalham. E já aqueles que trabalham, tem um negócio muito sério aí, né? Já ampliando o nosso debate aqui, tem um negócio muito sério. Aqueles que trabalham, e até empresas conveniadas, isso foi dito ontem aqui, empresas conveniadas com o governo e tal, que têm unidades, têm instalações, oficinas dentro das unidades, o preso está lá trabalhando, ganhando bem menos do que um salário mínimo. Tem remissão de pena, aquela história toda. Só que quando ele sai do sistema,
a mesma empresa não emprega, não contrata. É um negócio muito sério. A gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com outras opiniões de vocês. Até já.